O primeiro deles, explorar o requisito. Isso é uma coisa que, às vezes, eu acho que os devs eles subestimam demais, mais até do que deveria, né? Até acho um pouco esquisito isso. A gente deveria explorar muito bem os requisitos. O requisito, ele precisa dizer qual é a necessidade do seu cliente. No caso aqui da órbita de Marte, o requisito deveria dizer qual que é a unidade de medida. Tem que estar explícito lá. Porque se não tiver explícito, os devs vão fazer o que está na cabeça deles. Precisa estar escrito lá, olha, a unidade de medida deste cálculo é sistema métrico. Você vai usar quilômetros. Tem que ter exemplos de como se calcula. Olha, se eu tiver aqui a 10 quilômetros de distância, ou sei lá qual é a medida que ele vai usar, mas precisa estar explícito, com exemplos, se possível. Porque o programador é uma pessoa. Ele vai fazer aquilo que você pedir. Então, precisa estar claro na cabeça do cliente que tudo que vai ser feito precisa estar explícito. Agora, não adianta estar claro na mente do cliente se não está claro na mente do dev. Como eu disse, todo mundo subestima demais o requisito. O pessoal dá uma lida no negócio, entende ou acha que entende, guarda na cabeça e sai codificando. Não adianta fazer desse jeito. Você precisa transformar o requisito em alguma coisa que seja palpável para você. Essa, por exemplo, é a importância de ter um roteiro de testes. Roteiro de testes nada mais é do que destrinchar o seu requisito e transformar ele num passo a passo de teste, onde você vai executar algumas ações e vai ter os resultados esperados. O resultado esperado tem que estar escrito lá no requisito. Esse é o ponto da preparação. E se o requisito ele não diz o que está escrito lá, não diz explicitamente qual a unidade de medida, o que o cliente precisa de fato, é trabalho dos devs extrair do cliente. É por isso que eu disse que é importante que não basta só que o seu cliente tenha noção de que o requisito tem que estar certo. Certo, né? Tem que ter as informações necessárias. O dev também precisa ter isso em mente. Porque se não está no requisito, é nosso trabalho como devs extrair isso do cliente. Falar com ele, trocar uma ideia. Pô, mas calma aí, qual a unidade de medida que é aqui? Se atentar aos detalhes. Se você que é o dev, é a pessoa que vai meter a mão no código ali, que vai fazer a coisa de fato. Se você não se atenta aos detalhes, por que você acha que o seu cliente tem que se atentar? Aqui é onde nascem as brigas, que a gente fala, mas o cliente não sabe pedir, porque ele não falou isso, porque ele não sei o quê. E a gente bota a culpa no cliente. E o cliente do outro lado, ele bota a culpa nos devs. Pô, mas é óbvio que é assim. Ele não tem noção, ele trabalha na empresa que ele não sabe. Parece muito óbvio que a unidade de medida devia estar clara depois que você vê. Depois que o problema acontece, né? Mas enquanto está rolando o desenvolvimento, provavelmente não era claro para todo mundo. Então, se você é dev e não sabe extrair essas coisas do seu cliente, você não está fazendo o seu trabalho direito. Você precisa aprender a explorar requisitos, a entender. Você não é garçom, você não é o cara da padaria que só recebe pedido e entrega. Você precisa entender direito o que o seu cliente está pedindo. Pô, mas o cálculo tem que ser desse jeito. Por que ele tem que ser desse jeito? Acontece muitas vezes do cliente pedir uma coisa e tecnicamente aquilo não ser viável ou não ser correto do ponto de vista da aplicação. Às vezes o seu sistema ele tem um conceito, seu cliente está furando o conceito. Ele está criando uma coisa que não existe. E às vezes não tem necessidade. Ele só precisava resolver o problema que ele tinha. Então, o nosso trabalho como devs não é programar. O nosso trabalho como devs é resolver o problema com código. Tem uma grande diferença aí na forma de pensar. Então, você, dev, é um problem solver. É uma pessoa que resolve problemas. Se você quer resolver problemas, você precisa aprender a explorar requisito, entender o que seu cliente precisa. E não escutar o que ele fala e cuspir código. Se você faz isso, você é digitador, você é digitadora, você não é programador nem programadora.